Você já se perguntou como grandes famílias e empresas protegem seus ativos e planejam o futuro de seus negócios? A resposta pode estar em uma estrutura estratégica e poderosa, a holding mista. Neste vídeo, vamos desvendar o que é uma holding mista, suas vantagens e desvantagens e, principalmente, se essa solução é ideal para você. Vamos analisar diferentes cenários, tipos de sócios e implicações tributárias, tudo de forma clara e objetiva. Ao final, você terá uma compreensão completa sobre como as holdings mistas funcionam e se podem ser a chave para o seu planejamento sucessório e otimização patrimonial. Prepare-se para entender como proteger seu legado e garantir o futuro da sua família e dos seus negócios. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero te convidar a se inscrever no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal. Assim, você não perderá nenhum vídeo com dicas valiosas sobre como proteger seu patrimônio e garantir seu futuro financeiro. Clique no botão Inscrever-se e ative o sininho para receber notificações. E não esqueça de deixar seu comentário, contando qual sua maior dúvida sobre planejamento patrimonial. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas buscando segurança e crescimento financeiro. Queridos amigos e amigas do canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal, você já pensou em como organizar seu patrimônio de forma mais eficiente? Proteger seus bens e talvez até facilitar a sucessão para seus herdeiros, tudo isso enquanto mantém uma atividade operacional? Muitos indivíduos e famílias de sucesso se deparam com esse desafio. Como gerenciar um patrimônio diversificado, com diferentes tipos de ativos e empresas, de forma segura e estratégica? A resposta pode estar em uma ferramenta poderosa e versátil: a holding mista. Neste vídeo, vamos desvendar o que é uma holding mista, como ela funciona na prática, quais são suas vantagens e desvantagens e, o mais importante, se essa estrutura é a solução ideal para o seu caso. Vamos analisar diferentes cenários, desde famílias com patrimônio consolidado até empreendedores em expansão, considerando tipos variados de sócios e as implicações tributárias, sempre de forma clara e objetiva, sem jargões técnicos desnecessários. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão completa sobre as holdings mistas, entendendo seus mecanismos, suas aplicações e como podem se encaixar em seu planejamento financeiro e sucessório. Você descobrirá se essa estrutura complexa, mas eficaz, pode ser a chave para proteger seu legado e garantir o futuro da sua família e dos seus negócios. Fique até o final para não perder nenhuma dica crucial. Antes de saber o que é uma holding mista, vamos entender o que é uma holding em si, para termos uma base sólida para o nosso aprendizado. Queridos seguidores, antes de mergulharmos no universo das holdings mistas, precisamos entender o conceito fundamental de uma holding. Em termos simples, uma holding é uma empresa que tem como principal atividade a participação em outras empresas. Isso significa que ela detém cotas ou ações de outras sociedades, atuando como uma espécie de empresa controladora. Pense nela como uma empresa-mãe que controla ou influencia suas empresas filhas. Essas empresas filhas podem operar em diversos setores, desde indústrias a serviços, e a holding atua como um centro de gestão e coordenação dessas atividades. Os objetivos comuns por trás da criação de uma holding são variados, mas geralmente envolvem 3 pontos principais: controle, gestão e planejamento. O controle se refere à capacidade da holding de influenciar as decisões estratégicas das empresas filhas, garantindo a harmonia e o cumprimento de metas comuns. A gestão centralizada, por meio da holding, simplifica a administração de um grupo diversificado de empresas, otimizando recursos e processos.
Por fim, o planejamento estratégico de longo prazo, incluindo sucessão familiar e diversificação de investimentos, torna-se mais eficiente sob a égide de uma estrutura de holding. A holding permite a gestão estratégica e integrada de um portfólio diversificado de negócios, oferecendo um ambiente estruturado para a tomada de decisões e o monitoramento do desempenho. Compreender a participação societária e a forma como a holding exerce seu controle sobre as empresas filhas é crucial para entender o seu funcionamento. A participação societária varia de acordo com as necessidades de cada caso, sendo possível a gestão de forma majoritária, minoritária ou mesmo indireta por meio de outras holdings. Agora que já sabemos o que é uma holding, vamos entender a diferença crucial holding pura versus holding mista e aprofundar os detalhes sobre as holdings mistas, tema central deste vídeo. Estão gostando do que estão aprendendo até o momento sobre holdings mistas? Ainda temos muito mais para passar para você, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal. Compartilhar e curtir o vídeo, inscreva-se também no nosso grupo do Telegrama e recebe sempre novas dicas. O link estará na descrição do vídeo. Agora vamos continuar a entendendo mais sobre holding mista. Queridos amigos e amigas do canal, agora que compreendemos o conceito básico de uma holding, vamos à diferença crucial entre uma holding pura e uma holding mista. A distinção é fundamental para entendermos a flexibilidade e as possibilidades estratégicas que uma holding mista oferece. A holding pura, como o nome sugere, tem como única atividade a participação no capital de outras empresas. Ela não vende produtos, não presta serviços diretamente ao mercado. Sua receita provém exclusivamente dos dividendos, lucros e outras participações recebidas das empresas em que investe. É uma estrutura focada exclusivamente na gestão de participações societárias. Pense nela como um investidor puro, sem atividade operacional própria. Já a holding mista, tema central do nosso vídeo, vai além. Além de deter participações em outras empresas, ela também exerce uma ou mais atividades empresariais próprias, gerando receita operacional. Isso significa que ela pode ter sua própria atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços, complementando sua função de controladora com uma atividade lucrativa independente. Essa combinação de atividades é o que a diferencia da holding pura e lhe confere maior versatilidade e opções estratégicas. Imagine, por exemplo, uma família que possui uma indústria de alimentos, empresa A, e uma rede de restaurantes, empresa B. Uma holding pura apenas controlaria as duas empresas, recebendo dividendos de ambas. No entanto, uma holding mista poderia, além disso, operar uma distribuidora de alimentos, atividade própria da holding, criando sinergias entre as empresas controladas e sua atividade independente. Essa distribuidora poderia abastecer tanto a indústria de alimentos quanto os restaurantes, otimizando a cadeia produtiva e aumentando a rentabilidade do grupo como um todo. Essa sinergia entre as diferentes atividades é uma das grandes vantagens de uma holding mista. Ela permite a integração vertical ou horizontal, otimizando recursos, reduzindo custos e ampliando as oportunidades de mercado. Mas, claro, essa maior complexidade também acarreta maiores responsabilidades e custos administrativos. E quais as vantagens de uma holding mista? Vamos explorar esse universo fascinante no próximo bloco. Seguidores do canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal, agora vamos mergulhar nas vantagens estratégicas que uma holding mista oferece, começando pelas mais impactantes. Uma das principais vantagens reside na facilidade proporcionada para o planejamento sucessório. Como a holding mista concentra o patrimônio e as participações societárias em uma única estrutura,
A transferência para os herdeiros torna-se significativamente mais simples e, muitas vezes, menos custosa do que em outras estruturas. Imagine a complexidade e o tempo envolvidos em inventários extensos, com a necessidade de avaliação de múltiplos bens e empresas. Com uma holding mista bem estruturada, esse processo pode ser simplificado, otimizando tempo e recursos, além de reduzir o impacto emocional e financeiro sobre a família durante um momento delicado. Outro benefício crucial é a significativa proteção patrimonial que a holding mista oferece, atuando como uma verdadeira blindagem para seus ativos. Ao separar o patrimônio pessoal dos sócios do patrimônio empresarial e das atividades operacionais da holding, cria-se uma camada de proteção contra riscos e dívidas inerentes a cada negócio específico. Isso significa que, caso uma das empresas controladas pela holding enfrente problemas financeiros ou ações judiciais, o patrimônio pessoal dos sócios e os ativos das outras empresas ficam em grande parte protegidos. É importante ressaltar que esta proteção não é absoluta e depende de um planejamento jurídico e tributário adequado, com a devida assessoria profissional, para garantir a eficácia dessa blindagem. Não se trata de uma solução mágica para evitar todos os riscos, mas sim de uma estratégia inteligente para minimizar os impactos potenciais de problemas em um determinado negócio sobre o patrimônio total. A consultoria jurídica especializada é fundamental nesse processo, assegurando que a estrutura da holding mista esteja devidamente alinhada com as leis e regulamentos locais, maximizando sua capacidade de proteger o patrimônio da família. Vamos continuar entendendo as vantagens estratégicas da holding mista, explorando outros benefícios igualmente importantes em nosso próximo bloco. Amados seguidores, continuando nossa exploração das vantagens estratégicas da holding mista, vamos destacar agora a capacidade de gestão centralizada e sinergia que essa estrutura proporciona. Imagine a complexidade de administrar diversas empresas, cada uma com suas próprias operações, finanças e equipe. Uma holding mista simplifica esse processo, centralizando a administração e a tomada de decisões estratégicas. Isso permite uma visão holística do negócio, otimizando a alocação de recursos, identificando oportunidades de sinergia entre as empresas controladas e a própria holding, e garantindo uma gestão mais eficiente e integrada. A sinergia entre as operações, seja vertical ou horizontalmente integrada, pode gerar economia de escala, redução de custos e aumento da rentabilidade. Por exemplo, uma holding mista que controla uma fábrica de móveis e uma loja de decoração pode otimizar a cadeia de suprimentos, utilizando a própria fábrica para produzir móveis exclusivos para a loja, gerando maior margem de lucro e valor agregado para o consumidor. Outra grande vantagem é a flexibilidade operacional que a holding mista oferece. Ao contrário da holding pura, que se limita exclusivamente à gestão de participações societárias, a holding mista possui a capacidade de desenvolver suas próprias atividades empresariais. Essa característica proporciona uma fonte de receita direta e mais flexibilidade financeira para investir e reinvestir, contribuindo para o crescimento e a diversificação dos negócios. Essa independência financeira aumenta a resiliência do grupo como um todo, protegendo-o de eventuais problemas em uma das empresas controladas. Além disso, permite um planejamento estratégico mais dinâmico, possibilitando investimentos em novos projetos e oportunidades de mercado de forma mais ágil e adaptável. Finalmente, embora precisemos ressaltar a extrema cautela e a necessidade de acompanhamento profissional, é importante mencionar os potenciais benefícios fiscais que uma holding mista pode proporcionar. Dependendo da estrutura, das atividades desenvolvidas e do planejamento tributário adequado,
podem existir oportunidades de otimização tributária. No entanto, é fundamental salientar que a tributação de uma holding mista é complexa e depende de uma análise profunda das leis e regulamentos locais. A busca por soluções de otimização tributária exige a orientação de profissionais experientes em direito e contabilidade, garantindo a conformidade legal e evitando problemas com o fisco. Nunca tente otimizar impostos sem a devida consultoria especializada. Uma estrutura mal planejada pode gerar problemas muito maiores do que qualquer benefício tributário imaginado. Agora que exploramos as vantagens estratégicas, vamos entender como funciona na prática, exemplos e estruturas. Vamos analisar alguns casos reais e diferentes modelos de holding mista, para ilustrar a flexibilidade dessa ferramenta e sua aplicabilidade em diferentes contextos empresariais e familiares. Seguidores do canal, agora que entendemos os benefícios de uma holding mista, vamos torná-la mais tangível com exemplos práticos. Vejamos como essa estrutura funciona na prática em diferentes contextos. Imagine a família Silva, com um patrimônio composto por imóveis para locação e uma empresa de consultoria. Tradicionalmente, esses ativos seriam administrados separadamente, gerando complexidade na gestão e na sucessão. Com uma holding mista, a situação muda. A holding pode ser criada como uma LTDA, por exemplo, e se tornar a proprietária dos imóveis, gerando receita com a locação. Simultaneamente, ela detém as cotas da empresa de consultoria, recebendo dividendos e participando das decisões estratégicas. Essa estrutura simplifica a gestão patrimonial, facilita a sucessão familiar e protege os ativos de eventuais problemas em um dos ramos de negócio. A holding, neste caso, exerce a atividade de locação, atividade própria e a gestão das participações societárias na empresa de consultoria. Consideremos a empresa Móveis de Luxo S.A., com uma fábrica de móveis e várias lojas de varejo. Criar uma holding mista como uma S.A. para gerenciar este grupo é estratégico. A holding pode ser responsável pelo marketing e branding centralizados, atividade própria, gerenciando a imagem da marca e as estratégias de vendas para todas as lojas. Simultaneamente, ela controla as cotas da fábrica e das lojas, otimizando a cadeia produtiva, a distribuição e a gestão financeira do grupo como um todo. A sinergia entre as diferentes unidades de negócio se torna mais eficiente com a administração centralizada da holding. Nesta situação, a holding atua tanto na gestão financeira e estratégica quanto na condução de uma atividade operacional central, o marketing. Nos exemplos acima, mencionamos as sociedades limitadas, LTDA, e as sociedades anônimas, SA. A escolha do tipo societário depende de diversos fatores, como o tamanho do patrimônio, o número de sócios e a complexidade da operação. A consultoria profissional é fundamental para determinar o tipo societário mais adequado para cada caso específico. Após explorarmos exemplos e diferentes estruturas de holding mista, vamos agora analisar a aplicabilidade dessa estrutura em cenários específicos, determinando para quem ela é realmente recomendada e quais são os seus principais benefícios em cada caso. Meus amigos e amigas, agora que exploramos a fundo o funcionamento e as vantagens da holding mista, vamos ajudá-lo a identificar se essa estrutura é adequada para o seu caso específico. A holding mista não é uma solução universal, e sua eficácia depende da sua situação patrimonial e objetivos. Ela se mostra particularmente útil em alguns cenários bem definidos. Primeiro, empresários com múltiplos negócios ou que desejam separar atividades distintas. Encontram na holding mista uma ferramenta poderosa. Se você possui diversas
Empresas em setores diferentes, uma holding mista permite centralizar a gestão, otimizar recursos e proteger o patrimônio de cada negócio individualmente. Imagine, por exemplo, um empreendedor com uma empresa de tecnologia e um restaurante. Uma holding mista pode controlar ambas, permitindo uma gestão estratégica integrada e isolando os riscos de cada negócio. A holding poderia até mesmo desenvolver atividades próprias, como consultoria ou marketing, ampliando seus rendimentos e criando sinergias entre as empresas. Em segundo lugar, famílias com patrimônio diversificado, empresas, imóveis, investimentos, buscando organização e sucessão. Se beneficiam enormemente da holding mista. Ela permite centralizar a administração do patrimônio familiar, simplificando a gestão e o planejamento sucessório. Imagine uma família com diversas propriedades, investimentos em ações e uma empresa familiar. Uma holding mista pode reunir tudo isso, facilitando a transferência para os herdeiros, de forma mais organizada e protegendo o patrimônio de disputas futuras. A estrutura de holding permite uma transição suave entre gerações e uma gestão mais eficiente do patrimônio a longo prazo. Terceiro, indivíduos que querem proteger seu patrimônio pessoal dos riscos de uma atividade empresarial específica. Encontram na holding mista um mecanismo de blindagem. Ao separar os ativos pessoais dos negócios, a holding mista limita a exposição aos riscos inerentes às atividades empresariais. Se você possui um negócio de alto risco, por exemplo, uma holding mista pode proteger sua residência, seus investimentos pessoais e o patrimônio da sua família, limitando o impacto de potenciais problemas financeiros ou ações judiciais na sua vida pessoal. Finalmente, a holding mista é ideal para quem busca uma estrutura que permita tanto o controle de outras empresas quanto a exploração de uma atividade própria. Ela combina a capacidade de gestão de outras empresas com a flexibilidade de realizar atividades independentes, gerando sinergias e diversificando fontes de renda. Se você deseja controlar várias empresas ao mesmo tempo que explora uma atividade independente, a holding mista oferece a estrutura ideal para atingir este objetivo. Considerando esses pontos, faça uma autoavaliação honesta para ver se seu perfil se encaixa em algum desses cenários. Lembre-se, este vídeo serve como uma introdução ao tema. A decisão de constituir uma holding mista requer uma análise detalhada e a orientação de profissionais qualificados. Vamos agora entender um ponto crucial: os desafios e pontos de atenção ao criar uma holding mista. Queridos amigos e amigas, seguidores do canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal, após explorarmos as inúmeras vantagens da holding mista, é crucial abordarmos os desafios e pontos de atenção que envolvem a criação e a manutenção dessa estrutura. É fundamental ter uma visão equilibrada, reconhecendo que a holding mista não é uma solução mágica, e sim uma ferramenta poderosa que, se mal utilizada, pode gerar mais problemas do que soluções. Um dos aspectos mais importantes a considerar são os custos envolvidos. Criar e manter uma holding mista envolve despesas consideráveis. Desde a constituição legal, com os honorários de advogados especializados em direito societário, até a manutenção contínua, com custos de contabilidade, assessoria tributária, taxas de registro e obrigações fiscais regulares, os gastos podem ser significativos. É preciso planejar cuidadosamente esses custos e incorporá-los no orçamento desde o início. A complexidade da estrutura exige atenção constante, impactando diretamente nos custos de manutenção. Desvantagens: holding mista. Não significa que seja ruim, mas exige planejamento financeiro adequado. Outro ponto crucial é a complexidade de gestão inerente a uma holding mista. Apesar de simplificar a administração de um patrimônio diversificado,
A longo prazo, se mal planejada, a holding pode se tornar ainda mais complexa de gerenciar do que as estruturas anteriores. A governança corporativa precisa estar bem definida, com papéis e responsabilidades claramente estabelecidos para cada sócio e administrador. A falta de organização e transparência pode levar a conflitos internos, dificuldades na tomada de decisões e problemas contábeis, aumentando ainda mais os custos e a burocracia. A complexidade da gestão e a necessidade de manutenção rigorosa são fatores importantes a serem considerados no planejamento inicial, afetando diretamente os custos de manutenção e o nível de envolvimento necessário na administração da estrutura. É fundamental ressaltar a necessidade de contratar profissionais especializados. A criação e gestão de uma holding mista exige o acompanhamento constante de advogados e contadores com expertise em direito societário e tributário. Não se trata apenas de preencher formulários e realizar registros. A estrutura exige um profundo conhecimento jurídico e tributário para garantir a conformidade legal e otimizar o planejamento tributário. A falta de assessoria especializada pode levar a erros graves, penalidades fiscais e até mesmo comprometer a segurança patrimonial que se busca alcançar com a criação da holding. A decisão de contratar profissionais altamente qualificados aumenta os custos iniciais e de manutenção, mas é um investimento fundamental para minimizar riscos e garantir a eficácia da estrutura. Por fim, é preciso estar ciente do risco de confusão patrimonial. Se a gestão da holding mista não for rigorosa, com contabilidade impecável e separação clara dos ativos, os benefícios da separação patrimonial podem ser perdidos. A falta de organização pode levar à mistura de ativos pessoais com ativos da holding, expondo o patrimônio pessoal a riscos desnecessários. A transparência na contabilidade e a manutenção de registros precisos são cruciais para garantir a eficácia da separação patrimonial e evitar problemas futuros. Cuidados holding mista. É uma busca contínua por organização e transparência em todas as operações. Considerando esses desafios, você deve se perguntar se os benefícios da holding mista superam os custos e as complexidades envolvidas. Em seu caso específico, é importante ter em mente que esta é uma estrutura complexa que requer planejamento cuidadoso e acompanhamento profissional contínuo. Agora que analisamos os desafios, vamos ver agora os passos iniciais para estruturar sua holding mista. Queridos amigos e amigas, agora que já compreendemos a fundo o que é uma holding mista, suas vantagens, desvantagens e para quem ela se destina, vamos abordar os passos iniciais para estruturar a sua. Lembre-se, este processo é complexo e requer assessoria profissional especializada. Não tente fazer isso sozinho. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é realizar um diagnóstico completo do seu patrimônio e objetivos. Entenda exatamente o que você possui: imóveis, empresas, investimentos, participações societárias, etc. Liste todos os seus ativos com o máximo de detalhes possível. Após esse mapeamento, defina seus objetivos com clareza. Você busca, principalmente, proteção patrimonial, um planejamento sucessório eficiente, otimização tributária ou uma melhor gestão de seus negócios? Seus objetivos nortearão todo o processo de criação e estruturação da sua holding mista. Imagine seu futuro e como você gostaria que seu patrimônio fosse administrado ao longo do tempo. Anote seus planos para os próximos 5, 10 e 20 anos, considerando cenários possíveis, como sucessão, expansão dos negócios ou mesmo eventuais dificuldades financeiras. Planejar com antecedência é fundamental para minimizar riscos e maximizar os benefícios da holding. Após esse diagnóstico, procure assessoria profissional especializada.
Este é um ponto crucial e não deve ser ignorado. Converse com um advogado tributarista e societário, com comprovada experiência na constituição e gestão de holdings mistas. Procure também um contador com experiência nesta área, que poderá auxiliar na definição do regime tributário mais adequado e no planejamento contábil da sua estrutura. A experiência desses profissionais é fundamental para evitar problemas futuros e garantir que a estrutura da sua holding esteja em total conformidade com a legislação. Não economize neste passo. A escolha de profissionais qualificados evitará custos e dores de cabeça a longo prazo. Lembre-se, a busca por consultoria holding e advogado holding deve ser cuidadosa, procurando referências e avaliações de clientes anteriores. Com a ajuda de seus consultores, você poderá realizar um planejamento detalhado da sua holding mista. Defina a melhor estrutura jurídica, levando em consideração a legislação vigente, o seu tipo de negócio e seus objetivos. Escolham cuidadosamente o regime tributário mais vantajoso, considerando as características da sua operação e suas expectativas futuras. Definam quais bens e participações serão integralizados na holding e como isso afetará o seu planejamento tributário. Planejem cuidadosamente a governança da holding, definindo os papéis e responsabilidades de cada sócio e administrador. Como serão tomadas as decisões? Como serão distribuídos os lucros? Qual o mecanismo de sucessão? Um planejamento detalhado e bem estruturado evita conflitos futuros e garante a longevidade e a eficácia da sua holding. Após o planejamento, começa a etapa de elaboração dos documentos legais. Seu advogado se encarregará da redação do contrato social ou estatuto da holding, de acordo com a estrutura escolhida, LTDA, SA, etc. Serão elaborados também os acordos de sócios ou acionistas, detalhando as regras de funcionamento, tomada de decisões e participação nos lucros. Procure entender a fundo todo o processo e a documentação, garantindo que tudo esteja em conformidade com suas necessidades e expectativas. Finalmente, realize os registros e formalidades necessárias perante os órgãos competentes. Seu advogado e contador auxiliarão neste processo, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos. Após a constituição legal, lembre-se de que a manutenção da sua holding mista também requer atenção e acompanhamento contínuo dos seus consultores. A gestão da estrutura requer organização, transparência e um planejamento estratégico de longo prazo. Os passos para uma holding mista bem-sucedida envolvem o conhecimento jurídico e tributário e a contínua busca pela otimização de seus recursos e planejamento. Queridos seguidores do canal, chegamos ao final da nossa jornada no universo das holdings mistas. Vimos o que é a holding mista, a diferença para a holding pura, suas incríveis vantagens, como planejamento sucessório, proteção patrimonial e flexibilidade, mas também os cuidados necessários, como a complexidade de gestão e os custos envolvidos. Reforçamos que a holding mista é uma ferramenta poderosa, mas seu sucesso depende de um planejamento cuidadoso e assessoria qualificada. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário abaixo. Se este vídeo te ajudou, curta, compartilhe com quem precisa dessa informação. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Considere buscar um especialista para analisar o seu caso específico. Agora que você compreendeu os principais aspectos das holdings mistas, lembre-se que essa estrutura combina a gestão de diferentes empresas com a possibilidade de atividades próprias, oferecendo proteção patrimonial e simplificação administrativa. Entretanto, é crucial considerar a complexidade e os custos envolvidos. A decisão de adotar uma holding mista
deve ser tomada após uma análise cuidadosa do seu cenário específico, com a ajuda de profissionais qualificados em direito e contabilidade. Não se esqueça, a segurança e a eficácia dessa ferramenta dependem de um planejamento estratégico adequado, desde sua constituição até a gestão contínua. Quer aprofundar seus conhecimentos sobre holdings mistas e garantir que você tome a melhor decisão para seu patrimônio? Acesse o link na descrição para baixar nosso guia completo com dicas e checklists para te auxiliar nesse processo. Não deixe de compartilhar este vídeo com quem também busca segurança financeira e patrimonial. Até a próxima! E então, pronto para dar o próximo passo na proteção do seu patrimônio. Neste vídeo, exploramos a fundo o universo das holdings mistas, desvendando seus benefícios e desafios. Mas lembre-se, cada caso é único. Para um planejamento personalizado e seguro, é fundamental a assessoria de profissionais especializados.